Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão sobre os frutos do Espírito, né? O que eu entendo aqui sobre a revelação da graça. Então, João 15, quando Jesus falou isso aí aos seus discípulos, já estava no fim do seu ministério, falando para os seus espíritos, fazendo as últimas preparações sobre os frutos, o que iria acontecer, né, após a cruz. Então, o que é que acontece aqui? Vamos ler o texto para que a gente entenda. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o que é que acontece? Aqui Jesus está dizendo que todo aquele que está nele, na videira, iria dar muitos frutos. Então o que é a videira? A videira é uma planta. Aqui ele está se referindo, falando uma analogia à videira, uma planta, como se ele fosse aquela videira e estava sendo preparado. O pai, o agricultor, estava preparando aquela planta, aquela videira, para que cresça e dê frutos. Quem seriam os frutos? Os frutos seriam nós, os eleitos, que iria dar mais fruto ainda, produzir fruto, após as conquistas da cruz. Então, quando você planta uma coisa ali, você plantou um pé de feijão, você está preparando aquele pé de feijão, regando ele para dar fruto. Assim estava sendo preparado Cristo também, após a cruz, nós que permanecia nele, os eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, iria estar perfeito e em bom estado para dar bons frutos. E todo aquele que não era eleito, filho da perdição, que não ia permanecer, iria ser cortado. Naquele aion ali, iria ser cortado, iria ser tirado dele. Então o que é que acontece? Porque nós espíritos, nos dias de hoje, de maneira nenhuma nós poderemos ser tirados de Cristo. Após a conquista da cruz, nenhum espírito pode ser tirado de Cristo. Porque quem se une a Deus, a Bíblia diz, é um espírito com Ele. Nós somos eleitos, somos um espírito com Cristo. Somos um só. Então é que nem Cristo diz, eu e meu Pai somos um. Somos um. Quem me vê, vê meu Pai. Assim somos nós. Quem vê a gente espírito eleito, nós somos um com Cristo, porque Ele mora dentro do nosso espírito. Então quem vê os frutos do eleito, os bons frutos, está vendo os frutos de Cristo, e ele permanece dando bons frutos, em vez de dar maus frutos. O exemplo aqui é Gálatas 5. Olha os frutos que deve ser dado. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras dos que não dão bom fruto são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, perfis, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facção, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, esses que praticam tais coisas, que dão esses maus frutos, não está na videira.
não herdarão o reino de Deus de maneira nenhuma, que é paz, gozo no Espírito Santo. Não viverão em perfeita união em Cristo aqui na terra. Ele será cortado do reino de Deus, ele será tirado, afastado, porque não dão bons frutos. Ainda que ele seja um eleito, não dá bom fruto, ele é cortado da videira. O ramo dele, aqui, como diz aqui, todo aquele que permanece em mim dará bom fruto. Como pode um ramo dar fruto se não está na videira, né? Aí aqui, mas o fruto do Espírito, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha, os que são de Cristo, é os que estão na videira, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Se vivemos no Espírito, na videira, se a gente viver na videira, se a gente permanecer na videira, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Se vivemos na videira, daremos fruto como a videira. Andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, meu irmão, o que eu entendo é isso, que quem está em Cristo, quem está na videira, ele produz bons frutos. Quando Jesus fala, todo aquele que está na videira, está em mim, vai produzir bons frutos. Todo aquele que está em mim, ele tem o Espírito de Deus, ele vai produzir bons frutos. Mas o que não está em mim é cortado do reino de Deus. Ele nem produz bons frutos, nem faz boas obras, e nem vive o reino de Deus. Ele é cortado, ele é separado. Porque não permaneceu em Cristo, não permaneceu na videira. Ainda que ele seja um eleito, ele não vai viver em disciplina, não vai viver o reino de Deus, porque ele não está permanecendo na videira. O espírito dele é um eleito, um salvo, mas na carne ele vai viver perecendo, pagando. Por quê? Porque não permaneceu na videira, não está na videira. Porque os frutos dos que estão na videira, dos que está em Cristo Jesus, é o que diz aqui em Gálatas 5, ele é conhecido. Os frutos. Não é que nem muitos pastores evangélicos dizem, não, você tem que dar bom fruto, trazer gente para a igreja. Quanto mais gente para a igreja, você está trazendo fruto. Não, os frutos que dá não é esse não. Porque a igreja somos nós. Os frutos que tem que dar é boas obras, boas coisas. Porque nós somos eleitos, somos salvos, nosso espírito. Mas o galardão depende das obras. A salvação não depende das obras. O que eu entendo, mas nosso galardão segundo nossas obras. Porque se eu vivo em disciplina direta, em disciplina, o meu galardão vai ser do mesmo jeito do galardão do irmão que vive nas boas obras? O que você acha? Acho que não. Então é isso que eu entendo da videira, né? Que a gente tem que permanecer na videira. Aqueles que permanecem na videira, ele dá frutos, permanece no Espírito. Ele produz bons frutos. E o que não permanece na videira, ele vai produzir maus frutos. Graça e paz para todos.